Bom dia. Bom dia, satisfação reencontrar vocês aqui na Fórum, Mauro, Rebeca, Ana. Ana, eu acho que é a primeira vez que a gente está conversando, prazer. Estamos aqui numa situação ainda bem difícil no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, Mauro. Ótimo a sua vinda aqui, Matheus. Obrigado por participar com a gente nesse programa. E vou abrir essa conversa justamente te perguntando sobre isso, né? Qual a situação de Porto Alegre agora, depois desses dias, né, todos de chuva, pelo menos 96 horas sem energia em vários estados e municípios, mais de 48 horas sem água. E tem essa história também do prefeito pedindo doação de água para as pessoas, né? A prefeitura não tem condições de comprar água, essas questões emergenciais para a população? Conta para a gente, Matheus, como está esse cenário. Olha, Rebeca, eu, aqui na minha residência, em Porto Alegre, fiquei 132 horas sem energia elétrica. Entre a noite da terça-feira passada até meio-dia, 1 hora da tarde da segunda-feira. Ontem ainda eu visitei alguns locais em Porto Alegre onde as pessoas continuam sem energia e até agora nós ainda não tivemos o restabelecimento de 100% da energia na cidade de Porto Alegre, que é a concessão da CE Equatorial, a empresa que foi privatizada, e também em outros municípios do Rio Grande do Sul, que aí tem a concessão da RGE, que é ligada à CPFL, né, que também explora a energia em outros estados do Brasil. Foi uma situação bizarra, e mostra, né, a maneira como o nosso estado está extremamente vulnerável aos eventos climáticos extremos, eles estão se repetindo desde o ano passado. Na verdade, é algo que não vem de hoje no Rio Grande do Sul. A gente é um dos estados do Brasil que tem, na última década, os maiores registros, né, de decreto de emergência, situações de calamidade oriundas de eventos extremos, e é óbvio que os governos não se prepararam para isso, né? Ficou explícito aí na ação do prefeito Sebastião Melo e do governador Eduardo Leite, que eles estão completamente deslocados do que é a emergência climática hoje e o seu impacto nas grandes cidades. Esse é um aspecto, né, das políticas que a gente desenvolve quando o assunto é emergência climática, mas é fundamental, porque não ter resiliência nos espaços urbanos faz justamente isso, né? Quando bate aqui uma tempestade ou um ciclone nessa tropical, o caos se instaura e, obviamente, que a população trabalhadora sofre muito com isso. E o prefeito foi de uma cara de pau gigantesca, porque foi a público pedir água, pedir motosserra, mas, ao mesmo tempo, a prefeitura, nos últimos anos, ela vem acumulando uma série de superávites. No primeiro ano de governo, foi mais de 700 milhões que ficou em caixa, sem uso. No segundo ano, mais de 500 milhões. Ou seja, mostra como há uma articulação entre um negacionismo climático e o neoliberalismo, porque essa ideia do superávit está muito em debate também a nível nacional, com a pressão do mercado para o governo Lula chegar no déficit zero. Bom, aqui na cidade de Porto Alegre a gente vê a faceta cruel disso. O dinheiro fica parado no caixa para agradar o mercado, o setor financeiro, enquanto obras estruturais não são feitas e sequer o emergencial é realizado pela prefeitura, o que também tenta fortalecer uma lógica ultraliberal de, o Estado não tem que cumprir esse papel, né? As pessoas é que devem ir lá e fazer individualmente a resolução dos problemas, seja pegando uma motosserra e desobstruindo uma via ou doando água, né? As empresas também fazendo doação de água. Bom, o Estado, ele não tem que dar serviço apenas desses grandes empresários para ter desoneração, para facilitar os seus negócios, que é o que acontece aqui na cidade de Porto Alegre. Está dominada por grandes construtoras que financiam a campanha do prefeito, financiam a campanha dos vereadores da direita e depois instigam esse debate de que o Estado está falido. É uma grande mentira, uma grande falácia, que ontem teve um outro capítulo. Passado todo o drama que nós vivemos no temporal, veio à tona ontem uma operação da Polícia Civil que prendeu a ex-secretária de Educação da Prefeitura de Porto Alegre, mais 2 assessoras e um empresário num escândalo de corrupção
de 34 milhões de reais de venda de livros didáticos que não foram utilizados. E aí foi comprovada uma série de políticas para beneficiar, né, esse esquema milionário, né, e o prefeito tentando fazer de tudo para que não fosse investigado, os vereadores boicotando uma CPI. Então, bom, não tem dinheiro para comprar água, mas tem 34 milhões de reais para jogar para o alto e fazer esquema com o empresariado. Realmente, o prefeito Sebastião Melo aqui, especialmente, ficou numa situação muito difícil, né? Porque é uma cara de pau gigantesca e uma falta de compromisso com os direitos essenciais da população de Porto Alegre. Obrigada, Matheus. Você vai, Mauro? Eu posso perguntar aqui para o Matheus. Você está sem som. Pronto, por favor, por favor, por favor. Muito bom. Matheus, tem um debate que é inescapável esse ano, né? Eleições 2024. E parece que as eleições municipais em Porto Alegre serão fortes no sentido do debate público e dessa situação dramática que está vivendo a cidade e o Estado. E já são alguns eventos climáticos de maior impacto. A gente já entrevistou aqui também a Bruna Rodrigues, que está como deputada, né? Já, se não me engano, foi vereadora também, na época dos alagamentos ali, quando o Guaíba transbordou e tudo mais. Como é que você está vendo o cenário eleitoral em Porto Alegre já no ano eleitoral de 2024? Que a gente já está aí no finalzinho de janeiro, daqui a pouco começa a pré-campanha e tudo mais. Eu penso que a eleição na capital gaúcha é uma das mais importantes a nível nacional, porque nós temos aqui uma alternância entre grupos políticos da direita e hoje, atualmente governando a capital gaúcha, a extrema-direita bolsonarista. É um conluio entre um prefeito, Sebastião Melo, que é filiado ao MDB, mas que, alguns anos atrás, quando houve aquele movimento, né, do Centrão começar a apoiar e sustentar o governo Bolsonaro, embarcou nesse trem e governa junto hoje com os setores ultraliberais, os think tanks, que aqui na cidade de Porto Alegre tem um largo histórico, né, de defesa das privatizações, de uma política fascista, inclusive, de repressão, criminalização da esquerda, dos movimentos sociais. Essa gente que está na prefeitura atualmente, dando sequência a essa alternância de 20 anos entre governos de direita. Porto Alegre já foi um exemplo a nível mundial, né, de governos democráticos, populares, e eu acho que hoje a esquerda ela tem uma chance de recuperar o espaço político na prefeitura, porque, bom, quando tu tem o mesmo grupo político governando a cidade por 20 anos, e esse grupo é incapaz de resolver problemas básicos na infraestrutura para enfrentar eventos climáticos que não são de hoje, é óbvio que a população começa a pensar que tem alguma coisa errada. Tu tem um escândalo de corrupção, 34 milhões que já estão sendo investigados, com a polícia batendo na porta da prefeitura, é só o começo, porque as compras investigadas, elas superam os 100 milhões de reais. E isso chocou a cidade. Mauro, eram vários depósitos que tem espalhados aqui por diferentes regiões, tomado de livro, de material didático, como Chromebooks, outros, né, de tecnologia que poderiam ter sido importante para o aprendizado dos jovens nesse período pós-pandemia, tudo jogado, exposto com fezes de rato, goteira, assim, um escândalo. Enquanto tem mais de 10 mil vagas em creches que faltam. Ou seja, nós temos um elemento para mostrar o quanto que a direita e o bolsonarismo governando Porto Alegre é danoso para a cidade. É óbvio que aí se abre uma oportunidade. E o que eu tenho defendido há bastante tempo no interior do PSOL, no movimento social negro, na esquerda como um todo, nós temos uma necessidade de, primeiro, nos unificar, buscar construir uma frente que vá para além da articulação partidária nesse momento, que inclua os movimentos sociais. Porto Alegre tem uma tradição de participação democrática que é muito interessante. Por exemplo, nós estamos num grande movimento agora, nesse exato momento,
disputando em todas as regiões da cidade espaço no conselho do plano diretor urbano e ambiental. Eu sei que isso é algo que é meio incomum para algumas cidades, mas aqui em Porto Alegre tem movimentado milhares de pessoas. Por quê? Para fazer um embate com as construtoras e com os setores que querem passar por cima de todas as áreas de preservação ambiental, para pensar o nosso lugar nessa discussão que é estratégica. Então, essas pessoas precisam estar engajadas também. E eu penso que uma forma adequada da gente construir uma candidatura de esquerda forte, que tenha legitimidade, é inovar politicamente no método de escolha aqui. Eu tenho insistido na ideia da gente buscar uma construção de um processo de prévias que envolva todos os partidos de esquerda e também as pessoas que não são filiadas a partidos, mas se envolvem diretamente nos movimentos sociais. Eu acho que está na hora da gente buscar alguma forma de inovação nas escolhas da esquerda aqui no nosso país. Eu estive na Colômbia em 2022 e lá Petro e Francia Márquez foram escolhidas dessa maneira. Na Argentina, nós temos processos que são diferentes, porque já tem um vínculo legal, inclusive, né? Mas é muito importante. No Uruguai, aqui do lado, que vai ter eleição agora esse ano também, isso acontece. No Chile, Gabriel Boric foi escolhido através desse tipo de processo. Eu acho que é bom, porque busca um engajamento maior e dá uma legitimidade. Porque, na minha opinião, hoje, aqui em Porto Alegre, nós não temos um nome que se destaca, mas nós temos um movimento. Nós temos um setor político que aparece como oposição e ele deve estar organizado para fazer essa disputa contra a prefeitura, unificado, para que a partir daí a gente consiga reocupar o espaço da prefeitura numa conjuntura que é totalmente diferente daquela em que os setores populares governaram lá na década de 90. É outra situação política, então vai nos exigir estar conectado aí com os novos desafios. E nós, obviamente, enquanto bancada negra, enquanto um setor novo da política de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do ponto de vista institucional, que enquanto movimento social a gente já está aí na correria há muito tempo, mas ocupando agora o espaço do parlamento, não tenho dúvida que temos um papel importantíssimo a cumprir nesse processo. Nossa, você traz uma coisa realmente muito relevante, né? Muito relevante. O Brasil... Bom, os partidos de direita e extrema-direita, eles que se virem lá, mas naquilo que nos cabe, que nos cumprem, que são os partidos centro-esquerda e de esquerda, a gente tem um caciquismo, na verdade, né? Não tem prévia, ninguém faz prévia. Os caciques, ou né, os caciques carismáticos, ou as burocracias partidárias, controlam os partidos de centro-esquerda e esquerda, e o espaço de democracia interna nesses partidos, que já foi muito grande, vem se reduzindo mais e mais, né? Então, essa ideia tua, realmente, das prévias, e nunca tinha feito esse raciocínio, né? O Brasil é uma ilha de caciquismo cercada por processos de escolha democráticos nos partidos de esquerda, né? No Chile, no Uruguai, na Argentina. Acho que é uma questão realmente bem relevante que você traz. Bem relevante mesmo. As direções partidárias no Brasil bloqueiam os processos de prévia, né? Acho que é uma convocação para um... E a gente está vendo, né, o que está acontecendo, né? A esquerda reduzindo-se cada vez mais. Acho que é uma possibilidade de, como diz a Maria Xavier, né, os compadres, né, de romper o compadrismo e renovar, oxigenar a vida partidária. Deixa eu te perguntar, Porto Alegre é um enigma para mim, porque você pensa em Porto Alegre no passado, Porto Alegre é a sede da esquerda brasileira, aí foi o Fórum Social Mundial, né? Você teve o Alceu Colares, prefeito, eleito em 85, depois veio o Olívio Dutra, em 89, o Tarso Genro, o Raul Ponte, né? Depois veio o Fogaça. Oi? Tinha um orçamento participativo, né? Pois é, foi a cidade que, né, a capital que lançou a ideia do orçamento participativo. Quando o Fogaça saiu para o Senado, ele que foi do PPS e depois do PMDB, entrou José Fortunati do PDT, e aí os últimos dois prefeitos de Porto Alegre é um desastre, né? O Nelson Marquesan Júnior e o Sebastião Melo, que se dizem de direita, mas que são, na verdade, integrantes do universo da extrema-direita brasileira. A chance
E aí, por outro lado, você tem Manuela, você tem o PT, você tem o PDT, você tem lideranças expressivas na cidade. A chance de retomar a prefeitura, Ana, entra nessa conversa aí. Antes do Matheus responder, quero agradecer a vinda dele. Vou me despedir, vou sair antes, porque eu estou indo lá para o Fórum Global. A gente vai falar sobre a Argentina. Parabéns pelo seu trabalho, Matheus. E eu acho também, assim como o Mauro, super importante você trazer esse debate de como são decididos os candidatos. E foi muito interessante você trazer esses exemplos aqui da América do Sul, do Chile, da Uruguai, mesmo da Argentina. Obrigada aí pela sua vinda. Até mais, gente. Até amanhã. Até amanhã, daqui a pouco, se assistimos no Fórum Global, vão saber tudo sobre a greve da Argentina. Fala, Matheus. Eu penso que é a chance, sim, Mauro, porque nós somos uma capital que está pagando um alto preço pela forma como esses últimos governos extremamente neoliberais, ou seja, que direcionam toda a política deles para a acumulação dos mais ricos na cidade, e agora também altamente bolsonaristas, então antidemocráticos. Vocês lembram que nós viramos piada internacional com a ideia que foi sancionada pelo prefeito de fazer o 8 de janeiro aqui o Dia do Patriota. Vocês lembram do impacto que isso teve, né? Então, aqui é uma demonstração de como o bolsonarismo penetrou nas instituições na nossa cidade ao longo dos últimos anos. E o preço está sendo pago pela população. Porto Alegre hoje é a capital mais desigual da região sul do Brasil. Tem a cesta básica mais cara do Brasil. Tem uma das passagens de ônibus, dos piores serviços de transporte público também. Nós vivemos num contexto urbano altamente segregado. Tem mais de 100 bairros na cidade. A população negra aqui ultrapassa os 20%. E mais da metade dessa população vive em apenas 5 desses 100 bairros, Rebeca. Ou seja, nós estamos isolados, certo? E isso faz com que a diferença de acesso a serviços essenciais seja muito grande. Para completar, hoje há um conluio que é muito explícito, a cidade toda está enxergando isso com relação ao tema das grandes construtoras, porque as obras que a prefeitura realiza, elas estão concentradas ali num eixo que envolve a orla do Guaíba, a região do centro e um pouco mais ali adiante, uma região que está sendo revitalizada na lógica dessas grandes construtoras, que é o 4º distrito. Então, ali está o grosso, 80% do investimento que a prefeitura realiza está aí. E nas regiões periféricas, nos bairros onde está a maioria da população de Porto Alegre, nós não enxergamos absolutamente nada. Então, nós temos, na minha opinião, vários elementos para discutir e mostrar para a população o impacto negativo desses governos, e por isso, se a esquerda souber aproveitar esse contexto, tem condição, sim, de fazer embate ao prefeito Sebastião Melo. Nós ganhamos aqui no ano passado, o presidente Lula foi eleito em Porto Alegre, majoritariamente. O senador mais votado aqui foi o Olívio Dutra, na disputa. O Onix, que era o candidato do bolsonarismo aqui, ficou em 3º lugar, certo? Não figurou aí na liderança. Foi Eduardo Leite, depois o Edgar Preto, que era o nosso candidato. Eu tive a honra de ser o deputado estadual mais votado da cidade. A Fernanda Melchiona, do PSOL, foi a deputada federal mais votada. Então, o espírito de Porto Alegre abre, sim, a chance da gente fazer essa disputa. Agora, nós temos que trabalhar essa disputa com inteligência. Eu ouvi aqui, antes de eu entrar, as reflexões sobre o uso de redes sociais, a maneira com que nós precisamos disputar essa conjuntura. É essencial, porque hoje, se você olhar a cobertura da imprensa tradicional do Rio Grande do Sul acerca do escândalo na Secretaria de Educação, eles não usam a palavra corrupção, eles não falam que houve uma operação policial, ou seja, que a Polícia Civil bateu na porta da prefeitura ontem. Eles tentam sempre suavizar tudo, para dar informação, mas evitar o desgaste, né? A gente sabe que é um modus operandi muito diferente de outras situações, muitas delas, inclusive, comprovadas hoje como fraudes, né? Quando você tinha governos de esquerda que eram investigados.
Eles ali instigavam muitas fake news. Então, nós precisamos saber por onde comunicar essas ideias. Como que a gente chega nas centenas de milhares de pessoas que sabem que é um caos na educação e comunica corretamente o escândalo que está havendo. Nós temos que ser ofensivo nas redes sociais, na produção dos materiais que vão circular pelos grupos, na presença nas ruas e nos territórios também, que é onde a nossa sociabilidade continua ocorrendo. Da mesma forma, sobre a crise climática, nós estamos diante de uma situação que é a seguinte: 1.200.000 pessoas ficaram sem água. Porto Alegre tem pouco mais de 1.300.000. Ou seja, as pessoas estão buscando uma explicação. Por que isso aconteceu? E não só buscando explicação. A cidade viveu, no final de semana, uma situação que eu nunca tinha vivenciado, nunca tinha experimentado. Nós tivemos entre quinta-feira e domingo mais de 120 protestos em Porto Alegre. Barricadas, gente colocando fogo nos galhos que estavam caídos, que a prefeitura não vinha recolher. Houve um grande questionamento político ao que estava acontecendo. Isso aí, vejam bem, eu estou falando de mais de 120 manifestações, com bloqueios de via. Vocês imaginam uma cidade com isso acontecendo simultaneamente? É óbvio que as pessoas querem entender o que ocorreu. Então, nós precisamos fornecer a elas essa explicação, porque nós temos aqui os elementos que realmente conseguem dar conta do problema. Bom, a privatização da CE Equatorial, que destruiu a capacidade do Estado do Rio Grande do Sul, aonde há concessão dessa empresa, reagir rapidamente a esses desastres. Nunca tinha acontecido uma situação como essa no Estado do Rio Grande do Sul, e agora nós estamos vendo o preço ser pago. Nós temos aí toda a desestruturação da Secretaria do Meio Ambiente, que deixou, por exemplo, o manejo de árvores lá no último plano. Então, foram milhares de árvores que caíram, árvores que poderiam ter sido podadas, que poderiam ter sido cuidadas pela prefeitura e não foram. Nós temos inúmeros fatos, né, de como que está desorganizada a política de drenagem, macrodrenagem, de limpeza dos arroios da nossa cidade, que enchem, que, enfim, fazem com que a água entre na casa das pessoas, devastam bairros inteiros. Nós temos os elementos na nossa mão para poder explicar o que está acontecendo. Além, é óbvio, do negacionismo climático desses governos a nível municipal e a nível estadual. Então, precisamos agir, precisamos ir para cima nesse momento, porque é uma crise gigantesca, sem precedentes, que, bom, é no ano eleitoral, se não fosse, nós iríamos estar atuando da mesma forma. Mas no ano eleitoral, a política, ela aumenta de intensidade, porque a participação democrática cidadã está colocada como uma questão para toda a população. Então, precisamos, sim, agir de maneira muito intensa, senão a direita vai ocupar o vácuo com as teorias da conspiração deles, vai mentir, vai dizer que é culpa da esquerda, vai fazer o que eles fazem, usando os métodos sórdidos deles. Nós temos os fatos, a verdade na nossa mão e precisamos saber utilizar ela. Nossa, fundamental, super importante esse cenário que você nos traz aqui sobre a situação em Porto Alegre, né? Sobre tudo isso que aconteceu, sua voz é fundamental e que bom que você está aqui amplificando, né? Essa voz, essas denúncias, esse cenário para a gente é muito importante. Nossa comunidade aqui também gostando muito da sua participação. Nós vamos encerrar aqui o café às 9, falta um minutinho. Mas queria só te perguntar, e você responde rapidamente, se o governo deu algum retorno, algum respaldo, tem dado alguma, enfim, alguma solução para esses moradores que foram afetados com as chuvas nesse período. Rapidinho. Até agora, quase nada. A resposta dos governos, tanto a nível municipal quanto estadual, ela sempre é reativa. Primeiro acontecem as tragédias, depois o governo age. Eduardo Leite, enquanto governador, não conhece a palavra prevenção. Exemplo disso é que ele fez no orçamento de 2024 uma reserva de R$50 mil para investimentos em defesa civil. Você não dá para comprar nenhum carro. R$54 mil? Exatamente. Nossa. É ridículo. E no ano passado tinha sido 100 mil. Por isso que, quando deu a tragédia do Vale do Taquari e outras que chocaram o Brasil,
o Estado não consegue responder. E ele mesmo falou um dia, fui pego de surpresa. Bom, não olha a previsão do tempo, não acompanha o debate científico, está por fora de tudo. Então, eles não conhecem a palavra prevenção, reagem, só que depois que o estrago está colocado, bom, aí o prejuízo das pessoas é gigantesco. E pode dar um auxílio de R$2.000, como eles prometeram no ano passado, Eduardo Leite, e muita gente até agora não conseguiu acessar, mas R$2.000 não reconstrói uma casa. Sim. Aí as pessoas têm que usar o FGTS. Bom, o fundo que poderia servir para um investimento das pessoas, ele é utilizado para reparar uma tragédia ocasionada pelo descaso dos governos. Então, assim, a resposta ela é muito ruim, ela é ineficaz, e a gente vai lutar agora, essa vai ser uma das minhas bandeiras, para que exista a reparação, e não apenas aquelas multas que as agências de regulação dão a uma empresa como a Equatorial ou a RGE, multas que nunca são pagas e que a população só fica escutando, foi multado, foi multado. A população tem que ter o ressarcimento ali, na conta da luz, tem que ter o desconto do prejuízo que foi jogar comida fora, ter eletrodoméstico estragado. Nós vamos lutar por reparação direta às pessoas. Isso é um tema muito importante. Obrigada, Matheus. Olha, colocando aqui o link do seu perfil no Instagram, porque lá eu vi que você colocou vários vídeos, né, com análises também de todo esse caso. Quem quiser se aprofundar, saber mais sobre esse cenário, vai lá no perfil do Matheus. Obrigada, viu, querido, pela sua participação, e volte mais vezes aqui no nosso café. Com certeza. Obrigado, Rebeca. Mauro, meu amigo, satisfação em encontrar vocês. Tô nessa das prévias. E até te perguntar, mas aí vai ter prévia, então nem vale perguntar, mas vou torcer aqui para você compor essa chapa aí para a prefeitura, como prefeito ou vice. Quero muito te ver, acredito muito na potência da sua presença política, Matheus. Realmente você é um grande... Eu estou defendendo essa ideia, Mauro, das prévias, né? Por enquanto, as direções, tanto do PT quanto do PSOL, estão bastante resistentes aí a essa proposta. Mas que bom que agora nós temos a tua voz com a gente. Vamos armar um debate aqui na Fórum e debater esse tema das prévias aí. Seria fundamental. Gente, burocracia, líderes carismáticos, solta o osso, deixa que o pessoal resolve. É isso aí. Deixa que a militância, os filiados resolvam. Democracia não é só para o Brasil também, democracia é para os partidos políticos. Se a esquerda não fizer isso, estamos perdidas. Valeu, Matheus, abração para ti. Abração, gente. Tamo junto.